dia a todos. Com alegria que a gente está aqui, dando continuidade do Livro dos Espíritos, né, do estudo do Livro dos Espíritos, do nosso querido grupo jovem, grupo Luiz Sérgio, Jovem Luiz Sérgio. Então, hoje nós vamos estudar os espíritos durante os combates e os pactos. Mas antes de iniciarmos, vamos fazer a nossa prece. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga tão presente, agradecer essa oportunidade e pedir que a gente aproveite e fique bem calmo, tranquilo, para aproveitar o máximo das aulas que estão sendo postadas nesse meio de comunicação, né? Que assim seja, graças a Deus. Bom, então vamos lá, para a gente aproveitar. Na pergunta 541, Kardec pergunta assim aos espíritos: numa batalha, há espíritos que assistem e sustentam cada lado? Isto é, os espíritos respondem sim, e que lhes estimulam a coragem. Então Kardec está perguntando se há espíritos que influenciam determinado exército de um lado ou de outro, nas guerras, nas batalhas. Aí a gente recorre, para ficar mais claro, a esse livro. Esse livro tem como título O Mundo Invisível e a Guerra, de Leon Denis. Então, ele tem vários capítulos que falam sobre a guerra. E um dos capítulos que ele traz, que é muito interessante, é sobre a Primeira Guerra Mundial. Muitos de vocês já estudou sobre isso, mas outros ainda não. A gente vai fazer um apanhado geral dessa Primeira Guerra Mundial, rápido, né? Ela aconteceu em outubro de 1914 e a parte que nos interessa é quando os alemães invadiram o nordeste da França, alcançando dois países importantes que fazem fronteira com a França, Luxemburgo e Bélgica. Esses países eles eram importantes porque eram grandes centros industriais. Então, a população ali do nordeste da França ficou assim com muito medo, apavorada dos alemães virem invadindo até chegar em Paris mesmo. Então eles oraram, eles suplicaram a Deus para que isso não acontecesse. E eles foram atendidos. O livro traz isso perfeitamente. Então eles foram atendidos, a espiritualidade entrou em ação, sustentando a França e o exército francês que estava ali, naquele momento. Mas como é que a espiritualidade, ela ajudou? De que forma foi isso? Como é que aconteceu? No passado, se a gente estudar lá um pouco de história, a gente vai ver que a França cometeu muitos erros. Não vou entrar em detalhes, tá? Mas ela não podia ser destruída pela Alemanha e por ninguém, porque ela tinha uma tarefa, nobre. Ela ia ser o berço, ela ia receber espíritos missionários que iriam irradiar a doutrina espírita para todo o planeta. Tá? E a gente sabe também que, todos nós sabemos que Allan Kardec, ele nasceu em Lyon, que é uma região da França, o codificador da doutrina espírita. Então, a França tinha um papel muito importante. Tá? E o povo francês, outra coisa importante, o povo francês ele tem características importantes, como eles são extremamente patriotas, nacionalistas, eles amam o seu país, são inteligentes. E a França, fora isso tudo, ela tem um papel importante humanitário de ajuda às pessoas. O povo francês ele é muito solidário. Ele prega muito a liberdade, a justiça, a defesa daqueles que são oprimidos, que são mais fracos. Então, a espiritualidade, sabendo dessas características tão fortes e importantes, sabendo que os franceses defenderiam a sua pátria com sacrifício, com unhas e dentes, o que ela fez? Ela potencializou, aumentou a energia e a coragem dos soldados franceses, para que eles não desanimassem.
pois eles iriam alcançar a vitória. Olha a espiritualidade, o plano espiritual agindo, não é? Como a Alemanha, se a gente analisar essa história toda no livro, como a Alemanha poderia sair vitoriosa com ideias tão perversas, tão cruéis, vamos falar assim. Porque a Alemanha, o povo alemão, se achava superior a todas as raças. O ideal dos alemães era o quê? Dominar o mundo com seu orgulho, com a sua crueldade, com a sua cultura. O sentimento que eles cultivavam eram sentimentos inferiores. E o que aconteceu? A Alemanha teve que recuar. Teve que recuar porque os alemães esqueceram que mesmo eles tendo o ideal, de querer vencer, de dominar o mundo, eles esqueceram a parte mais importante, a justiça de Deus. Então, o que a gente pode concluir? Como os franceses sofreram a influência da espiritualidade com ideias saudáveis. Eles foram recebendo, através de intuições, como eles deveriam agir. Por que a espiritualidade ela não influenciou os alemães com boas ideias? Por quê? Vamos pensar. Porque eles próprios não permitiram. Eles escolheram, através do livre-arbítrio, da liberdade de escolha, fazer o mal. Então, eles não tinham sintonia com os bons espíritos, eles escolheram a pior parte, a falsidade, a traição, a crueldade. Então, pelo pensamento, os soldados alemães, eles atraíam espíritos inferiores, homicidas, da época lá da Idade Média. Muitos espíritos que queriam a discórdia, o conflito, eram espíritos que pensavam como ele ali. E muitos espíritos ali da Idade Média estavam ali encarnados participando da guerra. Então, a gente pode refletir e concluir o seguinte, que a gente atrai espíritos bons ou inferiores pelo que a gente pensa, pelo que nós pensamos. E Kardec continua. Existe influência de espíritos em relações generais, as pessoas que estão no comando, a gente entende, As pessoas que estão no comando, presidente, governador, existe alguma influência espiritual? O que vocês acham? Pelo que a gente acabou de ouvir. Sim, se a gente pensar bem, um general, um presidente, ele é um encarnado como nós. Então, ele é influenciado também. Nesse livro, na página 30, Leon Denis fala assim, as resoluções que nessa Assembleia sejam tomadas serão transmitidas por intuição e inspiração aos generais que têm uma missão de executá-las. Isto é, os generais, eles são influenciados, sim. Tá? Mais adiante, o livro traz que muitas assembleias, reuniões eram feitas na espiritualidade por espíritos nobres, elevados, ligados à França. Joana d'Arc, Luís XIV, esses espíritos que sempre defenderam o seu país. Então, havia essas reuniões, essas assembleias, que ali eram traçadas várias estratégias, e essas estratégias eram enviadas por intuição a esses generais. Olha a influência da espiritualidade aí. Tá? Bom, na pergunta 549, a gente vem falar sobre os pactos. Então, Kardec pergunta assim, haverá algo de verdadeiro nos pactos com os maus espíritos? Haverá algo de verdadeiro nos pactos com os maus espíritos? O que Kardec está querendo falar? Se um espírito encarnado pode se juntar a um espírito desencarnado para fazer o mal. Aí os espíritos respondem, não há pactos, não existe, não existem pactos. O que há é uma ligação de pensamentos com espíritos inferiores. Quando você começa a desejar o mal a alguém,
para alguém, desejar alguma coisa ruim, esses espíritos captam o que a gente pensa, o que a gente sente, e eles se aproximam por afinidades. Tá? Então, eu quero que aquela pessoa se dê mal, seja prejudicada. Eu fico alimentando essa ideia o tempo todo. O que eu estou fazendo? Uma ligação, estou atraindo espíritos inferiores que pensam como eu e querem me ajudar a executar esse meu plano para que eu fique ligado a eles. E ficar ligado a um espírito inferior não é nada legal para a gente, né? Se essa pessoa com a qual eu quero fazer mal é uma pessoa que age no bem, que procura agir conforme as leis de Deus, como Jesus ensinou, né, exemplificou, ensinou, aquela pessoa que tem um hábito de fazer prece, que habitualmente, por disciplina, faz o culto do lar, ela neutraliza esse mal, ela anula esse mal que eu desejo tanto a ela. Então, para a gente concluir, não existem pactos, existem sim o quê? Ligações, associações de ideias, sintonias. A dependência que a gente estabelece com espíritos inferiores, ela se fortalece, se concretiza pelo pensamento. Então, é muito importante que a gente fique atento a isso, vigie os nossos pensamentos, porque o que a gente quer? A gente quer ser rodeado por espíritos bons, não é? Então, vivamos o bem, procuremos agir no bem, fazendo boas escolhas e tendo bons pensamentos, tá? A gente vai terminando por aqui e desejando saúde, alegria para vocês e se cuidem, tá? Que daqui a pouco a gente vai estar tudo junto, misturado. Um beijo grande para cada um de vocês. Fiquem com Deus.